Ore com fé e veja Deus. Restaurar sua vida financeira. Salmo 23 da prosperidade. Você já percebeu como às vezes o dinheiro para, mas a alma também para junto? Há momentos em que o cansaço não é apenas físico, é espiritual. A mente trabalha sem descanso, o coração se enche de incertezas e a fé começa a enfraquecer. As contas se acumulam, os planos parecem distantes e a sensação é de que o esforço nunca é suficiente. E é nesse instante, no silêncio da escassez, que muitos se perguntam: onde está Deus nas minhas finanças? Essa é uma das perguntas mais humanas que existem e também uma das mais espirituais. Porque o céu não ignora a dor de quem luta todos os dias, tentando manter a fé viva enquanto o peso da vida tenta sufocá-la. Quando as coisas não andam, quando o dinheiro desaparece e as portas parecem se fechar, é fácil pensar que Deus se afastou. Mas é nesse exato momento que Ele está mais perto. O problema não é a falta, é o esquecimento da presença. Prosperidade não é uma conta bancária cheia, é uma alma cheia de confiança. É acreditar, mesmo sem ver, que o Senhor continua guiando cada passo, mesmo quando os caminhos parecem vazios. E hoje, através do Salmo 23, você vai descobrir que a verdadeira restauração financeira começa na alma. Antes que o bolso se encha, o coração precisa ser curado. O Espírito Santo quer te conduzir a esse lugar de cura interior. Ele quer te mostrar que prosperar não é apenas ter, é ser guiado por Deus em todas as decisões. Há um poder oculto nas palavras do Salmo 23 que muda completamente a forma como você enxerga a vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa declaração não é uma frase decorativa, é uma revelação espiritual. Davi não disse isso porque tinha tudo. Ele disse isso porque havia aprendido que, quando se tem Deus, nada realmente falta. A prosperidade começa quando você entende que não é o saldo bancário que te sustenta, mas a presença do pastor que te guia. Há pessoas que oram por prosperidade, mas ainda alimentam dentro de si o medo da falta. E o medo é como um buraco que consome toda a energia da alma. É por isso que Deus quer restaurar a sua confiança antes de restaurar os seus recursos. Ele não apenas te dá, Ele te ensina a administrar o que vem das suas mãos. Quando você entende que tudo o que possui é uma extensão da graça divina, o peso do controle desaparece e a abundância começa a fluir naturalmente. A fé é a chave que abre o fluxo da prosperidade. E quando a fé substitui o medo, a mente se alinha com o propósito e o impossível se torna possível. Este é o tempo de reconstrução interior. O Espírito Santo quer te libertar da ansiedade de quem vive correndo atrás do sustento e te conduzir à serenidade de quem caminha ao lado do provedor. O Salmo 23 é o convite para descansar na certeza de que Deus está no comando. Ele não quer apenas abençoar o seu trabalho, quer abençoar o seu coração, porque é do coração que nasce a paz, a sabedoria e a prosperidade verdadeira. Quando a alma encontra equilíbrio, o exterior se reorganiza. Quando o interior é restaurado, tudo ao redor começa a florescer. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Há um propósito em cada palavra. Deus escolheu este momento para lembrar que Ele continua sendo o pastor que conduz, provê e protege. O mesmo Deus que alimentou Elias no deserto, que multiplicou o azeite da viúva, é o mesmo que pode abrir caminhos na sua vida financeira hoje. Ele não mudou. Ele continua sustentando quem confia, curando quem se entrega e multiplicando o pouco de quem decide colocar tudo em suas mãos. O Salmo 23 não é apenas um texto sagrado, é um mapa espiritual que ensina o caminho da confiança, da fé e da abundância. Prepare o coração, silencie os ruídos da preocupação e permita que esta palavra entre no mais profundo da sua alma.
Hoje, o Espírito Santo vai restaurar a sua paz, a sua esperança e o seu olhar sobre a vida. Porque quando o Senhor é o seu pastor, o medo perde a voz, a ansiedade perde a força e a escassez perde o domínio. O que estava parado volta a se mover. O que parecia perdido encontra direção. O que parecia distante começa a se aproximar. Deus está prestes a restaurar não apenas a sua vida financeira, mas o seu relacionamento com a confiança. A restauração começa dentro de você. Despertar espiritual e consciência de propósito. E se o verdadeiro problema não fosse a falta de dinheiro, mas a falta de direção espiritual sobre o dinheiro? Essa é uma pergunta que muitos evitam fazer, porque exige olhar para dentro e reconhecer que, por vezes, não é a vida que está desorganizada, é o coração. A forma como lidamos com o dinheiro revela muito mais do que imaginamos. Revela se a fé ainda está no comando ou se o medo assumiu o volante. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Ele deveria trabalhar a favor do propósito, não substituir a presença de Deus na jornada. A prosperidade não nasce no bolso, nasce na mente e no espírito. Quando o medo ocupa o lugar da fé, tudo paralisa. A ansiedade substitui a esperança e o foco se perde no desespero por resultados imediatos. Deus não trabalha na velocidade da pressa. Ele opera na frequência da confiança. É por isso que muitos tentam de tudo e ainda assim não encontram paz. Porque prosperidade não é apenas um resultado, é um estado de alinhamento com o propósito divino. Quando o coração está no lugar certo, o resto flui. Imagine o coração como um solo fértil. Se a semente da fé é plantada, o fruto é abundância. Mas se o solo é regado com medo e desconfiança, o resultado é escassez. O que bloqueia o fluxo da prosperidade não é o valor que falta na conta, é o desequilíbrio interior. Quando o foco está apenas em sobreviver, o espírito perde a capacidade de ouvir a voz de Deus que orienta sobre como prosperar. Prosperar não é correr mais, é andar na direção certa. O Espírito Santo deseja te ensinar a administrar a abundância com sabedoria. Prosperidade não é milagre repentino, é consequência de uma mente transformada pela palavra. O Salmo 23 é o lembrete de que Deus não é um patrocinador de desejos humanos, mas um pastor que guia cada passo de quem confia. Ele conduz a pastos verdejantes, mas também ensina o ritmo do descanso. Muitos perdem a paz tentando acelerar o processo que só se cumpre na estação certa. O propósito do dinheiro é servir à missão que Deus colocou em suas mãos. Quando o coração se alinha ao propósito, a prosperidade se torna natural. Não há esforço sem direção, há movimento com significado. É por isso que Deus quer curar a forma como você vê o dinheiro. Ele quer quebrar o ciclo da preocupação e estabelecer um novo ciclo de confiança. Quando o seu trabalho, os seus sonhos e os seus recursos passam a servir o propósito do reino, o céu se move a seu favor. A alma é como um jardim. Quando regada pela fé, floresce. Quando regada pela dúvida, seca. Por isso, antes de multiplicar o que está nas suas mãos, Deus quer restaurar o que está dentro de você. A mente de quem crê é o terreno onde ele planta as ideias, as oportunidades e as conexões que trazem crescimento. Prosperar é permitir que o Espírito Santo te ensine a ser fiel no pouco, disciplinado no muito e grato em todas as fases. A escassez é uma estação que testa a confiança, não uma sentença permanente. O Salmo 23 não é apenas sobre provisão, é sobre confiança total. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa declaração é a essência da prosperidade divina. Quando você crê nisso, o medo perde o poder, o controle se dissolve e a paz se instala.
O Espírito Santo quer te ensinar a prosperar a partir da alma, para que o exterior apenas reflita o que o interior já aprendeu a viver. Revelação bíblica. O poder do Salmo 23. O Salmo 23 é mais do que um texto conhecido. É uma revelação espiritual sobre como Deus conduz o ser humano à verdadeira prosperidade. Cada versículo carrega um princípio divino, capaz de restaurar o equilíbrio entre fé, propósito e provisão. O salmista começa dizendo: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essa frase é um decreto espiritual. Ela estabelece uma verdade que vai além da lógica humana. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava cercado de riquezas, estava cercado de confiança. Ele havia aprendido que quando o Senhor guia, a alma encontra descanso, e quando há descanso, a vida volta a frutificar. Nada me faltará. Não significa que nunca haverá desafios, mas que nenhuma falta será definitiva. Quando o coração está firmado em Deus, até a escassez se transforma em lição. Prosperidade não é ausência de luta, é presença de direção. O pastor não promete a ausência de vales, mas garante presença constante. E é essa presença que sustenta o espírito quando o exterior se abala. Davi entendia que a segurança não vinha do poder que tinha, mas da voz que ouvia. Por isso, a primeira lição do Salmo é esta: quem confia na voz do pastor jamais se perde no caminho da vida financeira. Deitar-me faz em verdes pastos. Esse é o retrato da suficiência. Em um mundo que vive exausto, o maior sinal de prosperidade é a paz interior. Deus não quer que você viva correndo atrás de resultados. Ele quer que você aprenda a descansar na certeza de que o suprimento virá. A verdadeira abundância não é ansiedade disfarçada de esforço, é serenidade acompanhada de propósito. O descanso em Deus não é passividade, é confiança ativa. Quando você confia, Deus trabalha. Quando você descansa na fé, Ele se move em seu favor. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse versículo revela que prosperidade também é direção. O Espírito Santo não empurra, Ele conduz. Ele te guia de forma suave, afastando daquilo que esgota e aproximando do que renova. As águas tranquilas simbolizam o lugar onde o coração é purificado das comparações, da inveja e da pressa. Prosperidade é saber reconhecer o próprio ritmo e andar conforme a voz do pastor. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te ensinar o caminho que leva à bênção e te manter nele. Refrigera a minha alma. Antes de restaurar o que está fora, Deus cura o que está dentro. Não há prosperidade verdadeira com uma alma cansada. Muitas pessoas têm recursos, mas não têm paz. Trabalham muito, mas sentem um vazio que o dinheiro não preenche. Esse versículo é o toque do Espírito Santo, lembrando que o primeiro milagre acontece no interior. A mente precisa ser restaurada para enxergar o valor da fé acima do valor das cifras. Quando a alma é refrigerada, as decisões se tornam mais sábias e a vida começa a produzir frutos duradouros. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Prosperidade sem justiça é instabilidade. Deus abençoa quem anda com integridade, porque Ele sabe que o coração alinhado não se corrompe com o ganho. As veredas da justiça são os caminhos da sabedoria financeira, onde o Espírito Santo ensina a equilibrar fé e responsabilidade. É o Senhor quem dá ideias, abre portas e ensina a administrar cada fase com gratidão. Ele não apenas entrega a bênção, Ele forma o caráter para sustentá-la. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Este é o ponto em que a fé se torna testemunho. A prosperidade que vem de Deus não é silenciosa, é visível. Ela serve como sinal de que a obediência gera frutos. Deus não precisa eliminar os inimigos para te honrar. Ele apenas muda a estação.
O que antes era escassez se torna banquete. O que antes era vergonha se transforma em propósito. Quando o salmista conclui dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, ele revela o segredo da prosperidade permanente: gratidão. O coração grato atrai a constância da provisão. Onde há a gratidão, há continuidade. Onde há fé, há colheita. O Salmo 23 é o código divino da prosperidade espiritual. Ele te ensina que Deus não quer apenas te dar sustento, quer te ensinar a viver em abundância de alma, de propósito e de fé. Oração guiada de restauração financeira. Agora feche os olhos e respire fundo. Este é o momento de colocar diante de Deus tudo o que tem pesado no seu coração. Cada preocupação, cada dívida, cada incerteza. Nada disso é grande demais para o Senhor. Ele conhece os caminhos invisíveis, as portas que você ainda não viu e os recursos que ainda não chegaram. Ele é o Deus que multiplica o pouco e transforma a escassez em provisão. O que você precisa agora é abrir o coração e permitir que o Espírito Santo conduza esta oração como um diálogo vivo entre você e o Pai. Senhor, hoje coloco nas tuas mãos as áreas da minha vida financeira que estão cansadas. Entrego a ti o medo de não conseguir, a angústia de não ver resultados e o peso da culpa que muitas vezes me paralisa. Eu reconheço que sozinho não consigo sustentar tudo, mas contigo nada me faltará. Renova em mim a confiança que perdi. Tira de mim o desespero que me faz buscar soluções apressadas e me ensina a esperar em silêncio, sabendo que a tua provisão sempre chega na hora certa. Senhor, liberta minha mente da comparação. Que eu não inveje o progresso dos outros, mas celebre cada passo que o Senhor me permite dar. Ensina-me a enxergar oportunidades mesmo quando o cenário parece vazio. Mostra-me o valor do que já tenho nas mãos e dá-me sabedoria para multiplicar o pouco. Tu és o dono do ouro e da prata, e sei que o teu desejo é me ensinar a administrar com fé, integridade e generosidade. Espírito Santo, cura as feridas que o dinheiro causou em mim. Cura o orgulho, a preocupação excessiva e o medo da perda. Eu não quero mais viver sob o domínio da escassez. Quero aprender a viver na abundância que vem do teu Espírito. Toma o controle das minhas decisões e guia-me pelos caminhos da justiça. Que cada escolha financeira seja um ato de fé e não de desespero. Senhor, eu declaro que minha vida está sob o teu governo. A partir de hoje, cada semente que eu plantar será regada pela tua graça. Que minha casa seja lugar de provisão e testemunho. Que os frutos do meu trabalho sejam bênção não apenas para mim, mas também para quem o Senhor quiser alcançar através da minha vida. Eu creio que nenhuma falta é definitiva para quem confia no pastor que supre. Neste momento, eu recebo a tua paz, que ela substitua toda a ansiedade. Recebo também a sabedoria divina para tomar decisões certas e a força espiritual para permanecer firme, mesmo quando os ventos contrários sopram. Eu declaro que a escassez não me define, porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deus amado, que cada porta fechada se transforme em oportunidade de aprendizado e cada porta aberta seja caminho de propósito. Restaura a minha fé e renova a minha esperança. A partir de hoje, o que estava parado começa a fluir, o que estava travado começa a se mover. Eu creio, Senhor, que o teu tempo é perfeito e o teu plano é bom. Amém. Afirmações e decretos de prosperidade. Agora é o momento de declarar com autoridade espiritual aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. A palavra tem poder. O que você professa com fé se torna semente plantada no terreno da alma, e o Espírito Santo é quem rega essa semente até que o fruto apareça. Por isso, repita cada afirmação com convicção, permitindo que cada frase penetre fundo em seu espírito. A fé
não é apenas crer, é alinhar a mente e o coração à verdade de Deus. Eu declaro que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu declaro que a prosperidade divina flui livremente em minha vida, porque a minha confiança está em Deus e não nas circunstâncias. Eu declaro que toda fonte de escassez está sendo fechada e novas portas de provisão estão sendo abertas agora, no tempo perfeito do Senhor. Eu declaro que a sabedoria divina me guia em todas as decisões financeiras e que o Espírito Santo me ensina a administrar cada recurso com integridade e propósito. Eu declaro que a minha mente é renovada, o meu coração é curado e o meu espírito é fortalecido. Deus é minha fonte inesgotável. Tudo o que eu preciso vem dele e retorna multiplicado. Nenhuma área da minha vida está fora do alcance da sua bênção. Eu caminho pela fé e por isso, onde antes havia falta, agora há abundância. Onde antes havia medo, agora há paz. Onde antes havia dúvida, agora há certeza. O Senhor abençoa o trabalho das minhas mãos. O que eu toco prospera, porque o propósito de Deus está sobre mim. Eu sou fiel no pouco, e o céu me confia o muito. Eu não vivo pela aparência, vivo pela promessa. A minha fé é o solo onde o impossível floresce. Declaro que a minha casa é um lugar de provisão e generosidade. Nada falta onde Deus habita. O pão nunca falta sobre a mesa, a alegria nunca sai do coração, e a paz reina em cada canto. A abundância que vem do Espírito Santo me alcança, me sustenta e me transforma em canal de bênção. Eu sou livre da preocupação, da ansiedade e do medo da falta. Eu descanso nas promessas do Senhor, porque sei que Ele cuida de mim. Cada dia traz sua porção de graça e cada estação carrega seu propósito. Nada está atrasado, tudo está sendo preparado no tempo exato de Deus. A prosperidade divina não é apenas material, é espiritual, emocional e relacional. Eu sou próspero porque vivo em aliança com o Deus da abundância. Tudo o que faço é guiado pela sabedoria do céu. A generosidade é minha semente e a gratidão é o meu adubo. Hoje eu me alinho à palavra e declaro que o Senhor renova todas as áreas da minha vida. A escassez perde força, a dívida perde domínio, o medo perde voz. A minha vida pertence ao Deus que transforma pranto em riso e deserto em jardim. Eu creio que a abundância do céu já está fluindo em mim. Se esta mensagem falou com o seu coração, é porque o Espírito Santo está despertando algo novo dentro de você. Há um mover acontecendo neste exato instante, e esse mover é o início de um novo tempo sobre a sua vida. Deus não te trouxe até aqui apenas para ouvir uma oração, mas para iniciar uma transformação espiritual e financeira profunda. Quando a fé é despertada, o céu começa a agir de formas que a lógica humana não compreende. Eu quero te convidar agora a fazer algo que parece simples, mas tem um peso espiritual enorme. Declare publicamente a sua fé. Declaração é mais do que palavras, é um ato de aliança. É como erguer um altar diante de Deus e afirmar: eu creio na tua provisão e confio no teu tempo. Cada pessoa que escreve com fé reforça no espírito o vínculo com o propósito divino e abre espaço para o agir de Deus em áreas que pareciam adormecidas. Não guarde esta palavra só para você. Há alguém próximo de você, talvez um familiar, um amigo ou um colega de trabalho, que está passando pela mesma dor, pela mesma angústia financeira ou espiritual que um dia também te feriu. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Uma simples ação pode se tornar a resposta que ela estava esperando em oração. Quando a mensagem do Evangelho se espalha, a esperança se multiplica.
E se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvia esta mensagem, se percebeu o coração sendo tocado, não saia deste vídeo sem tomar uma decisão espiritual. Inscreva-se neste canal e permita que o Espírito Santo continue falando com você através da palavra e da oração. Aqui, cada mensagem é preparada com propósito, cada oração é guiada por fé e cada palavra é um convite para se aproximar mais de Deus. Oração que move céus é mais do que um canal, é uma casa espiritual onde vidas são restauradas pela fé. Ao se inscrever e permanecer conosco, você está dizendo: Senhor, quero continuar te ouvindo, quero continuar aprendendo a andar pela fé. Deus honra os corações que escolhem permanecer próximos à sua voz. Por isso, faça parte deste movimento de fé. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não como um gesto mecânico, mas como um ato de compromisso com o crescimento espiritual. O mesmo Deus que te trouxe até aqui quer continuar te guiando a cada novo dia, renovando sua mente, suas emoções e sua visão sobre o propósito da prosperidade divina. O Espírito Santo está levantando pessoas para viverem um novo tempo. Um tempo de prosperidade com propósito, de descanso em meio às lutas e de confiança mesmo diante das incertezas. E se você está ouvindo esta mensagem agora, é porque faz parte desse chamado. Não adie mais o que Deus quer começar hoje. Declare sua fé, compartilhe esperança e permaneça neste caminho de crescimento. O Senhor é o teu pastor. Ele está conduzindo cada passo e nada te faltará. A presença de Deus continua aqui. Mesmo quando o vídeo terminar, a voz do Espírito Santo seguirá falando dentro de você. A palavra nunca volta vazia. Ela se move, se instala e começa a transformar o ambiente ao seu redor. O Salmo 23 não é apenas uma promessa antiga, é uma realidade presente para quem decide confiar. O Senhor é o teu pastor. Ele te guia, te sustenta e te protege. O que parecia perdido, Deus já está restaurando. O que estava confuso, Ele está organizando. E o que estava travado, Ele está fazendo fluir com poder e direção. Não olhe mais para o passado com medo. Olhe para o futuro com fé. Deus está te conduzindo por caminhos que os olhos ainda não viram, mas que o coração já sente. Ele é especialista em transformar dores em testemunhos e derrotas em degraus. A restauração financeira, que começou como um clamor, agora se tornará um sinal visível da graça. O mesmo Deus que multiplica o pão e o azeite vai multiplicar sabedoria, recursos e oportunidades. Antes de encerrar, guarde esta verdade. Prosperidade é a manifestação da presença de Deus em todas as áreas da vida. Quando o Senhor está no centro, nada falta. A alma encontra descanso, o coração encontra direção e a vida volta a florescer. Continue caminhando com fé. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, continue crendo. A fé é a semente do milagre e o tempo é o solo onde Deus trabalha. Hoje, o Espírito Santo plantou dentro de você algo que vai amadurecer com o tempo. Cuide dessa semente com oração, gratidão e obediência. A cada dia, declare a palavra, confie na promessa e mantenha o coração aberto. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Que a bondade e a misericórdia te acompanhem em cada decisão, em cada projeto, em cada novo passo. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Que a paz que vem do alto permaneça contigo. Que a sabedoria de Deus te conduza em cada escolha. Que a abundância do céu te envolva e que a presença do Espírito Santo habite constantemente na tua vida, na tua casa e no teu coração. Amém.